Bem-vindos a bordo. O programa de hoje está meio russo. Vocês vão ver o que é a vida de um grumete num grande veleiro russo. É um documentário muito, mas muito bonito mesmo. No nosso Papo de Convés de hoje, vocês vão conhecer finalmente a história daquela raia Jamanta que rebocou a lancha de 39 pés do João Russo. Papo de Convés bem interessante. E vocês vão conhecer também uma matéria sobre pesca de oceano que o Gustavo Pacheco fez lá do Rio. E para quem gosta de jet ski, hoje é o dia de começar a conhecer as feras e as máquinas. E o Celso Frederic vai falar um pouco sobre o campeonato de 93. Tá ok? Então vamos para as notícias. Vela no Mundo, um oferecimento Kutsark. Baía de Guanabara, cartão postal do Rio de Janeiro. Só que dentro d'água o visual é outro. Todo dia, quando troca a maré na boca da barra, o que se vê é muito lixo. Tem tubo de televisão, saco plástico, garrafa, lata e até um senhor tronco na linha de largada da regata. Dada a largada, os barcos, com muito cuidado para não acertarem o tronco, começam a disputa da última regata da Bacardi Cup para a classe J24. Ao todo, foram disputadas 4 regatas, todas de percurso triangular olímpico, na raia da Escola Naval, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 3 veleiros chegaram na última regata com chances de vencer o campeonato. O veleiro meio a meio, o Euroimport BMW e o Sem Crise. O veleiro Sem Crise de Ralph Rosa foi protestado e perdeu o protesto no julgamento, sendo desclassificado na regata. Mesmo assim, ele foi o terceiro na classificação geral do campeonato. O veleiro Euroimport, comandado por Peter Simpson, largou mal e terminou em 7º, mas foi beneficiado pela boa colocação nas outras regatas e foi o vice-campeão do campeonato. O veleiro meio a meio de Eduardo Bickerland venceu 2 das 4 regatas disputadas, terminando a última regata em 2º e sagrando-se campeão da Bacardi Cup. O Campeonato Brasileiro da classe J24 será disputado em abril no Rio de Janeiro e o campeão irá participar do Mundial da classe na Irlanda, em julho. Logo após a regata, vimos um barco virando na boca da barra. E a embarcação do Yacht Clube do Rio de Janeiro, que fazia a comissão de regatas, percebeu a demora do velejador em desvirar o barco. Para surpresa de todos, quando chegamos lá, era um pai e um garoto de 7 anos, ambos sem o colete salva-vidas e já passando o maior sufoco, com o barco rumando para cima da laje. O que você sentiu na hora que você estava ali na boca da barra? Medo. O vento estava assim muito forte, eu estava com medo de virar. Como todo mundo esperava, domingo de sol, um bom público para assistir a terceira etapa do Campeonato Paulista de Motonáutica em Inchó, lá na Represa Billings, em São Bernardo do Campo. Máquinas na água, equipes de salvatagem a postos e vai ser dada a largada para a Fórmula 1. Essas lanchas desenvolvem mais de 200 km por hora e a briga, como sempre, ficou entre Túlio Rodrigues e Guido Verni. Olha aí, já na volta de apresentação, do Valdo Viana com sua lancha teve que ir pro box, retornando para a raia somente na terceira volta. Guido Verni, que vinha bem, começa a diminuir o ritmo da corrida, com seu motor falhando em 3 cilindros. E olha, o Túlio Rodrigues aproveita e abre uma volta em cima do Guido Verni e dispara na liderança da competição e do campeonato. Túlio Rodrigues está agora em primeiro com 12,5 pontos. Em segundo vem Guido Verni, coladinho com 11,5 pontos. E em terceiro vem o Oduvaldo Cruz com 7,5 pontos. E vamos para a Quaker Box. Orsini Ruimac, da lancha 58, larga na frente. Mas ainda na primeira volta, a lancha 22 do José Afonso Semolini, o atual líder do campeonato, assume a ponte e vai abrindo a diferença. Já na quarta volta, o Semolini ultrapassa o retardatário Luiz Carlos Silva, da lancha 33. E olha aí o William Davis na quarta posição. O William, que capotou na segunda etapa do campeonato, mas já está aí na raia, mandando ver. Tava na reta, quando eu fiz a primeira boia,
Aí eu ia fazer a segunda atrás do Semolini. Aí eu lembro que deu um tranco, eu não lembro mais de nada. Eu lembro que deu um tranco e eu voei na água e fiquei lá estendido. E a equipe foi lá me buscar, só lembro isso. Não lembro mais nada. E o pega tá bom, e a corrida começa a esquentar ainda mais. Olha ali, e o Semolini tá parando, e o Semolini parou na raia. Sabe por quê? Minha equipe esqueceu de pôr gasolina no meu barco. É mole! E não é que esqueceram mesmo de colocar novamente combustível depois da sessão do treino? Pois é, mas não foi só ele não que parou. Na 8ª volta, Marcos Prado também apaga bem junto da boia. E lá não é um lugar muito cômodo para parar, não. Final de prova, bandeirada, quem levou a melhor foi o Cine Ruimac, que com essa vitória agora assume a ponta do campeonato, 18,5 pontos. O Semolini, que vinha liderando o campeonato por falta de gás, agora está em segundo com 16,5 pontos. E em terceiro vem o Marcos Prado com 12,5 pontos. Você esperou e olha lá aí, Fórmula Indy, a mais concorrida das categorias inshore. É dada a largada e o atual líder do campeonato, Odair Mazaro, larga muito mal, mas logo na segunda volta já começa a se recuperar. Ramos Caixa assume a ponta, dispara a 190 por hora, numa raia muito marolada e até perigosa para esse tipo de embarcação. E o pega continua. Odair Mazaro já está em terceiro. Atrás, Getúlio Félix. Olha o Getúlião lá. Na 5ª volta, Romário Baldini. Abandona a prova. E lá vem o Odair, querendo papar todo mundo. Haja abraço, Odair. Todo piloto que larga atrás ou que larga mal, ele tem muita dificuldade para ir buscar os ponteiros. Você, quando começa a realmente andar fora do seu limite, fora do limite da embarcação, se torna muito perigoso. Então você, qualquer momento, você está pronto a tomar um capote, ou ser lançado fora da embarcação, ou a própria embarcação capotar com você. Já estamos na 6ª volta. O Odair ultrapassa o Getúlio e parte para a captura do Caixa. Mas não é tão fácil assim não. O Caixa estava com seu Fórmula Indy muito bem preparado e manda ver, pé embaixo para todo mundo. Na 9ª volta, eu comecei a perceber que o Odair Mazaro, o 51, a embarcação 51, estava se aproximando de mim. Aí ele passou o Getúlio e começou a dar em cima de mim. Na 10ª volta eu acelerei mais meu barco e na última volta eu ganhei a corrida. Bandeirada final. Caixa em primeiro, Odair Mazaro em segundo e Getúlio, olha ele ali, terceiro. E o campeonato da Fórmula Indy ficou assim. Em primeiro, Odair Mazaro com 25 pontos. Caixa em segundo com 15 pontos. E Romário Baldini em terceiro com 14 pontos. A próxima etapa do Campeonato Paulista de Motonáutica Inshore vai acontecer no final de maio. E o Talassá vai estar lá. anos e eu corro jet ski desde os 15, então já faz um bom tempinho que eu corro, desde o começo, aliás, começou o jet ski no Brasil. E com esse todo tempo eu consegui 4 títulos brasileiros, eu sou tetracampeã brasileira e bicampeã paulista. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho da categoria que eu corro. O jet ski que a gente usa é esse modelo aqui, é um 650 SX Kawasaki. Ele é SX porque ele tem o braço móvel, a gente fica em pé aqui no deck, com os 2 pés, levanta e o braço aqui é móvel, quando você abaixa ele abaixa junto. Essa é a principal diferença que ele tem do jet ski X2, onde o braço é fixo e o piloto vai sentado. Bom, quanto ao motor, ele tem que ser assim, na minha categoria tem que ser original, ele não pode ter nada de mexido, nada. Nem se você quiser trocar um carburador, você não pode, tem que ser super original. Enquanto que na X2, você já pode fazer algumas modificações, mexer em carburador, trocar cilindro, hélice. Tudo isso dá uma diferença bem grande de velocidade.
E aí a gente tem, meninas correm na SX e na X2, depende da especificação que ela vai querer, qual ela vai se adaptar melhor. E aí é só escolher e entrar para correr com a gente. O Jet parte hoje para a abertura da temporada de 93, onde a partir do próximo mês teremos início ao 4º Campeonato Brasileiro, que acontece em 4 etapas por 4 estados brasileiros. E estaremos levando o melhor do jet ski a todos vocês através do programa Talassá, que tem dado uma ampla cobertura ao segmento náutico, e apresentar as novidades, além da participação de pilotos estrangeiros. Para esse ano, o Campeonato Brasileiro abriu uma categoria Pro Internacional, que permite a participação de pilotos estrangeiros. São pilotos representando os Estados Unidos, México, Paraguai, Chile. E estamos aguardando a confirmação também de alguns pilotos da Europa, como Portugal e França. A seguir, Papo de Convés. Ok, gente, vocês lembram que num programa eu mostrei uma raia jamanta rebocando uma lancha de 39 pés? Essa é a lancha. E esse é o João Russo, ele que é o dono da lancha, eles estavam pescando quando a raia rebocou. João, conta pra gente como é que foi a história. Foi uma história interessante. Nós estávamos pescando aqui no litoral paulista, na ilha da Queimada Grande, e estávamos pescando de fundo. Quando sentimos, o barco fazia um pequeno movimento. O barco começou a andar. E fomos verificar o cabo de âncora flutuado e tinha uma raia jamanta muito grande, enroscada no nosso cabo de âncora e nos rebocando. Portanto, rebocando a lancha literalmente. A lancha saiu andando, foi muito engraçado, nós ficamos muito assustados. E quanto tempo ela rebocou o barco? Ela ficou com a gente coisa de 30 minutos, seguramente, que até nós gravamos tudo isso. E a partir disso, nós passamos a recolher o cabo de âncora, para que a lancha ficasse mais próxima dela. E conseguimos com isso pôr a lancha, praticamente o púlpito de proa, em cima dela. E daí filmamos. Mas você estava preocupado? Eu não vou ficar mais aqui, eu vou sair daqui já. Muito preocupado, porque era um peixe muito grande, uma raia, ela tinha... A largura dela era maior que a do barco, ela era muito grande. E eu estava assustado, porque eu não saberia o que podia acontecer. Ela estava enroscada na garateia de fundo e estava assustado, evidentemente. E gravamos, trouxemos ela perto, até que depois de um bom tempo ela percebeu a nossa presença, ficou agitada, começou a nadar um pouco mais rápido e nadou de lado e acabou escapando a garateia dela. Não machucamos ela, não aconteceu nada com o peixe. Que interessante, hein? Mas, ô João, aproveita e mostra pra gente aqui todas essas iscas que vocês usam aqui para pesca. Bem, como você sabe, Johnny, a gente gosta muito de pesca aqui, né? E estas são algumas iscas que a gente usa para pesca oceânica. São iscas artificiais, são lulas especiais para pesca oceânica, para pesca do marlin, do sailfish e outros peixes oceânicos, entre dourados e atuns. E vocês têm aqui essas rapalas aqui que é para pesca costeira. Para pesca costeira, exatamente. E olha que gracinha essa daqui, né, João? Isso é um tipo de isca que a gente usa para pescar anchovas, olhete, olho de boi, aqui na região das ilhas, aqui do litoral de São Paulo. Que incrível, né? Parece um peixe voador, é um peixinho voador muito bonito. Agora, João, mostra aqui para os telespectadores essa catraca enorme que tem aqui. Bem, esta é uma carretilha PEN, 130 libras, uma carretilha grande, que é usada para a pesca do marlin azul especificamente, uma carretilha para peixes acima de 150 quilos. E quando a gente pega esses peixes, os marlins, se for um provável recorde acima de 250 a 300 quilos, nós embarcamos o peixe. Se for peixes comuns, na faixa de 100 a 150 quilos, a gente libera o peixe para que não haja uma pescaria predatória. Essa é a quarta etapa do 30º torneio anual de peixe de bico no litoral do estado do Rio de Janeiro. Disputado em 4 etapas, o torneio teve a participação de 100 pescadores distribuídos em 21 equipes. Às 6 horas da manhã, é dada a largada para a prova no pier do Yacht Clube do Rio de Janeiro. É necessário navegar cerca de 2 horas e meia para se chegar ao Mar Azul, local da pescaria.
O comandante Otávio Reis, da lancha Três Marias, uma Carbrasmar 37 pés, decide pelo rumo sul-oeste, a uma distância de 45 milhas da Boca da Barra. Durante o percurso, é a hora de preparação das iscas. A isca natural usada é o franangaio. Comprado em Angra dos Reis, os peixes chegam congelados a bordo, onde é inserido com todo cuidado os anzóis na isca. Para atrair os peixes de bico, são colocados na popa da lancha iscas artificiais bem coloridas. No torneio anual de peixe de bico, o sailfish, o marlim branco, marlim azul e os swordfish, os mais comuns no nosso litoral, não são embarcados na lancha. Após a captura, o peixe é puxado até próximo ao caniço e depois de cortada a linha, o peixe é liberado. Cada liberação vale 100 pontos. Mas na quarta etapa, o mar não estava para peixe, pelo menos para os de bico. Na Três Marias, no único ataque, o peixe de bico só deixou o bico da isca. Não demorou muito e a recompensa pela falta de pontuação na prova veio após uma mudança de 30 milhas do local inicial, onde capturamos o primeiro dourado. Indo e vindo no rumo terra-mar, a lancha atravessou o cardume e foram capturados mais 3 dourados. O maior, de testa quadrada, era um macho de cerca de 14 quilos. Às 5 horas da tarde, terminou o tempo para a pescaria. Após 8 horas de pesca, na volta para o clube, a sala de rádio do Yacht Clube do Rio de Janeiro passa por SSB as posições das equipes e os resultados parciais. No encontro combinado na praia de Itaipu, a 6 milhas do clube, a comemoração dos vitoriosos. A equipe vencedora foi a da lancha Miss Flamengo, comandada por Hélio Barroso, que com 16 peixes totalizou 1.600 pontos. Em segundo lugar, se classificou a equipe da lancha Pati, do comandante Sérgio Tristão, com 1.500 pontos em 15 peixes. Obrigado, João, por ter participado do Papo de Convés. A gente fica por aqui e vamos ver de novo a raia rebocando a lancha, que é muito interessante. Se contar, ninguém acredita, né? Sendo rebocado numa lancha de quase 20 toneladas, 40 pés, por uma raia. Nossa, olha o tamanho. Ora, eu não vou ficar mais aqui, eu vou sair daqui já já. Ela tá espetada, pai? A seguir, Vida de Grumete. Ao todo, são 164 cadetes que se dependuram nos mastros de um dos mais belos veleiros do mundo. O Krusenstern é magnífico. Com 4 mastros e 180 metros de comprimento, ele lembra a melhor época da marinha à vela. Para todos esses jovens de 18 a 24 anos, é o batismo do mar. A primeira lição é cruel, dá náuseas. Não há lugar para orgulho. Aqui, todo mundo dorme em catres.
O Krusenstern é uma escola civil, muito útil para os jovens cadetes. Eles aprendem a realidade do mar e colocam em prática as teorias que aprenderam no colégio. Nós tentamos dar a eles o significado da vida de marinheiro, ensiná-los a necessidade de se trabalhar duro, mas sempre com prazer de navegar. Nós levantamos âncora depois de 2 semanas de espera em Tallinn, o porto de matrícula do Krusenstern, onde acontecem os procedimentos administrativos. Agora navegamos em alto mar. O sol se deita sobre o Báltico. É a primeira vez que deixo meu país. Que sentimento extraordinário de liberdade. 7 horas. O acordar é difícil, mas não há como ficar ocioso. Mesmo antes do café, é necessário subir ao convés para a primeira manobra. As ordens são dadas, cadetes a seus postos. Eles movimentam as velas do navio para captar o vento norte na melhor posição possível. Como para os marinheiros de antigamente, a bordo do Krusenstern, tudo é feito manualmente com a força dos músculos. Juntos, eles puxam as correntes para orientar os mastros. A operação é repetida para cada uma das velas. A verga na posição, os cadetes colocam seus cintos de segurança. Todos estão preparados para subir no mastro. Ou quase. Muitos têm que esquecer seus medos, suas vertigens, os joelhos que tremem. Custe o que custar, é preciso subir bem lá em cima. Equilibristas trançando sobre o mar, os pés firmados em simples cordas a 50 metros acima do convés. Novas ordens. É preciso abrir as velas para garantir que o navio tenha velocidade e estabilidade máximas. Manobra delicada que exige de cada um equilíbrio e segurança. O vento é fraco, abrem-se 35 velas do navio, cerca de 3.400 metros quadrados de pano. Para muitos desses marinheiros aprendizes, o Krusenstern é uma verdadeira escola de resistência. Nesse navio, nós não temos o menor repouso, porque a bordo o trabalho é duro. As condições de vida a bordo são duras, é verdade. Esse navio não é concebido para se descansar, mas todas essas dificuldades, a falta de conforto, fazem parte da educação de um verdadeiro marinheiro. Mesmo que alguns cadetes sofram um pouco, ficamos felizes. Conforto mínimo, somente 10 lavabos obrigam os 160 cadetes a uma longa fila de espera. No frio, toma-se pouco mais de uma ducha por semana. Saído do estaleiro em 1926, o Krusenstern não se adapta às exigências dos cadetes de hoje. As condições de vida nas cabines são desoladoras. Não temos material de trabalho. O problema é que existe muito cadete a bordo, mais que o necessário. There are a lot of cadets here. It's more than possible. Nada a ver com a vida dos marinheiros do século XIX e XX. As câmaras frias foram trocadas por grandes fornos. Nós não encontramos a bordo nenhum legume fresco. Carne refogada e pão integral constituem a alimentação básica, a mesma para capitão e cadetes.
Cozinhar, servir, lavar a louça, os cadetes participam de todas as tarefas. Cada refeição é um momento privilegiado. Os cadetes vêm de todos os pontos da Rússia. Todas as nacionalidades estão presentes, do Cáucaso à Bielorrússia, do Azerbaijão à Lituânia. Todos os países estão representados à mesa. Há 10 dias que navegamos. Amanhã estaremos chegando à costa da Inglaterra. Nenhum vento depois de vários dias. Os motores estão em funcionamento. O ritmo das manobras se mantém e acontecem coisas mais ou menos interessantes. 9 horas, reunião geral dos professores para estabelecer o programa do dia. Os cursos são divididos em função das manobras. Galina é uma das 25 mulheres a bordo, todas em função da preparação dos cadetes. Inglês, espanhol e noções de navegação fazem parte do programa, a fim de preparar o marinheiro para sua futura profissão. Depois de 5 anos de estudo no colégio marítimo e dessas viagens de fim de ano, os cadetes começam a trabalhar. Poucos têm a chance de trabalhar num navio como esse. O futuro deles é, no início, a vida dura dos pesqueiros soviéticos. 5 a 7 meses de pesca no mar glacial com uma única escala. Desde 1926, o Krusenstern está em funcionamento. Nessa época, o mau tempo era a mais terrível das provas. Em 1930, 4 homens não sobreviveram à força dos ventos durante uma tempestade. Construído no célebre estaleiro LAS de Hamburgo, o Krusenstern é o último grande veleiro a ser fabricado. Até 1946, tinha o nome de Pádua. Logo depois da guerra, ele foi rebatizado Krusenstern, nome de um grande navegador russo. O capitão é o único chefe a bordo. Para ele, como para todos os seus auxiliares, esse navio é um acontecimento fantástico na carreira de um marinheiro. Antigamente eu trabalhava em cargueiros, navios muito grandes. Nós ficávamos muito tempo no mar, 5 meses, às vezes 7 meses. O trabalho era muito diferente do de hoje em dia. A bordo do Krusenstern, eu conheci uma outra vida, um trabalho que eu aprecio muito. Para mim, é uma história de amor, uma grande história de amor. A seguir, a chegada em Paris.
da tarde, os 164 cadetes se acomodam na cantina, transformada em sala de projeção. Nenhuma ventilação, a temperatura ambiente chega a alcançar 45 graus. Mas pouco importa, o western conquista toda a plateia. Às 23 horas, antes de dormir, os cadetes têm seu horário de maior intimidade. Toda noite, os cadetes se revezam em seus postos. Por pelo menos 4 horas, eles multiplicam seus exercícios. É preciso verificar todos os mastros, correntes e cabos. Radares, quadros, compassos, dispositivos de posicionamento para essa elite. O Krusenstern não é equipado com aparelhos de navegação muito sofisticados. À noite, para maior segurança, esse gigante navega com motores auxiliares. Natasha tem 23 anos. Ainda cadete no ano passado, hoje ela é oficial e termina seu turno às 7 horas, na hora em que os cadetes acordam. Доброе утро. Сегодня 16 июля, понедельник. Судно следует проливом Ла-Манш, 4 часа утра пересекли Гринвичский меридиан. Курс 254, скорость 8 узлов. За сутки пройдено под машиной. On voit toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Os momentos de repouso são raros. Os cadetes aproveitam para fazer um bom uso deles. No gravador, ouve-se Patrícia Cass, o cantor mais apreciado pelos marinheiros. Les hommes qui passent, maman, m'offre toujours une jolie chambre avec terrasse, maman. Наружный гордый добрать. Наружный гордый Ведешь катали потом еще снова болталось сюда. Última manobra antes de chegar à noite, é preciso prender as velas. Não há mais vertigens, os gestos são precisos, a operação é rápida e eficaz. Гидрофроны доберите, ребята, гидрофроны забрать. Андрей, гидрофроны, первый снайп. Начало, освободи луга. Minutos serão suficientes para que eles prendam todas as velas. Depois de 10 dias de mar, os cadetes estão aptos a realizar qualquer manobra. Amanhã é a França. Nossa primeira escala. A minha primeira visita a um país estrangeiro. Meu sonho de infância vai se realizar e eu ainda não consigo acreditar.
Antes de fazer a primeira escala, novas ordens. Os cadetes devem caprichar e fazer reluzir seus uniformes. Cada farda deve estar impecável. No convés acontece a revista obrigatória em todos, feita pelo severo capitão. A bordo, o regulamento é rígido. O cadete deve segui-lo, senão... It's a Soviet law for us. É como a lei soviética para nós. Para ir a portos estrangeiros, nós temos que ter um visto. E para conservar esse visto, somos obrigados a ter uma ótima conduta. Adeus ao alto mar. O Krusenstern se aproxima da baía de Largeronde. Para a maior parte dos cadetes, é o primeiro encontro com estrangeiros e com um país desconhecido. Uma meta que sonha atingir há muito tempo. Eu conheci a França só por livros e filmes. Amanhã é o dia de conhecer de verdade. Eu estou muito feliz. Minha primeira missão é a música. Depois fazer amigos e as garotas. Advertido pelo capitão por indisciplina, Dmitri só verá o cais do porto de La Lune. Ele disse que eu não poderia deixar o navio e visitar Bordeaux. Eu vou ficar aqui todo o tempo. E como você se sente? Mal. É duro. Esses aqui tiveram mais sorte. Eles obtiveram permissão para toda a tarde. É maravilhoso, tudo é simplesmente maravilhoso. Uma impressão fantástica. Eu nunca vi tantas lojas, restaurantes, cafés, todas as pessoas são livres. Para ficar esses 4 dias em Bordeaux, esses cadetes ganham apenas $16 de mesada. É pouco e as trocas são difíceis. Eu vejo tudo em volta de mim, todas essas lojas, todas essas coisas boas na vitrine. E eu não posso comprar nada. É difícil porque na Rússia não há nada nas boutiques. Solução encontrada pelo método soviético. Eles trocam tudo o que têm. Cintos, capes, broches, tudo depende da boa vontade do vendedor. Trocar essas coisas por um tênis americano. Eu troquei esses óculos pelo meu cinto e o meu boné. Comigo isso nunca aconteceu, é a primeira vez que eu faço trocas. E depois, esses soviéticos são tão bonitos, têm olhos maravilhosos. É isso. Fiquei contente essa tarde. Toda a minha vida eu vou me lembrar da minha primeira cidade francesa. Tristeza no rosto, é preciso dizer adeus e seguir para uma nova escala. Últimas despedidas, rebocador a postos, o Krusenstern levanta âncoras para retornar ao mar. Polem, polem, polem.
É triste partir. Foi preciso dizer adeus aos amigos que talvez não vou encontrar nunca mais. Em alguns dias estaremos em Azebruges para uma nova escala. И чернела высота, и снежинки петь устав, на его ложились там, да не таяли. Полем, 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 белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Полем, 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 белым, белым полем дым. Волос был чернее смоли, стал седым. Se você quiser concorrer a esse bote inflável da Flexiboat, de fundo rígido, banquinho estofado, todo equipado, é só escrever para Programa Talassá, promoção Talassá Flexiboat, Caixa Postal 20.990, São Paulo, respondendo a seguinte pergunta: qual é o único bote inflável brasileiro que foi premiado no exterior? Tá? É simples, é só escrever, a Caixa Postal é 20.990, São Paulo, e nós vamos sortear em março. Escreva!